Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, aqui é o Sadako, e hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre o meu relacionamento com o idioma inglês. Eu não sei se vocês perceberam, a gente tá num setup um pouquinho diferente, mas é porque eu queria mostrar pra vocês o meu muralzinho, onde eu pendurei as minhas pinturas, pendurei os cartões postais que eu tenho aqui. Esse amarelinho aqui, esses das gatinhas ali em cima é da Laura, ela é uma artista venezuelana, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E esse negocinho rosa que é da Catnip, da Catherine, que é uma artista do Reino Unido também. Eu vou deixar o Instagram delas também aqui, o Instagram dela aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vão lá, elas são super fodas. Então, gente, no vídeo de hoje eu gostaria de falar pra vocês como foi todo o meu processo de aprendizado do idioma inglês. Eu já fiz um vídeo bem parecido explicando o meu relacionamento com o idioma japonês, que, bem, tá muito presente comigo porque meu pai é japonês, minha família toda veio do Japão, então, né? Mas o inglês é um pouquinho diferente. E eu queria contar pra vocês, porque muitas pessoas me perguntam e eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no canal, então acho que vai ser bem bacana. Então vamos lá. Ai gente, se tiver um pouco barulhento, desculpa, mas é porque tá muito quente, eu preciso de ventilador, sem ventilador não dá. Então vamos lá, gente. Desde pequena eu entendi que saber falar o inglês é muito importante. Meus pais sempre frisaram bastante como isso pode ajudar a gente a conseguir um trabalho bom, como isso pode ajudar a gente a conseguir oportunidades boas na vida, né? Só que assim, eles nunca pressionaram, tá? Eu nunca recebi pressão dos meus pais pra aprender o inglês. Então, eles nunca forçaram a gente a ir num cursinho de inglês, por exemplo, tá? O que é bem diferente, por exemplo, dos meus primos. Na minha cabeça, meus primos sempre falaram inglês, português e japonês de default, assim, sempre. Eles sempre falaram. Mas do lado da minha família, meu pai e minha mãe, eles nunca forçaram nada. Até porque meu pai sempre foi da política, né? De que a gente tem que primeiro aprender a falar o nosso idioma materno certo pra poder aprender outros idiomas. É assim que ele pensa, se isso é correto ou não é outra história. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu nunca tive esse tipo de pressão pra aprender o inglês. Mas assim, desde pequenininha, eu tive aulas de inglês no colégio. Eu tive muita sorte, eu sou muito abençoada pelo fato de que meus pais sempre puderam bancar a escola particular pra mim e pro meu irmão. Então assim, na época, quando a gente era pequenininho, sei lá, seus 4, 5 anos, eu acho que inglês não era matéria obrigatória nas escolas públicas, que eram a mais que as escolas particulares davam pra gente. Só que assim, essas aulas de inglês, elas não eram lá grande coisa, tá? Eu lembro que a gente aprendeu muito nome de animal, objeto, saber contar. Eram coisas bem simples, e aí eventualmente virou o verbo to be e depois parou nisso. Não avançou muito mais que isso, tá? Então assim, até os meus 10, 11 anos de idade, meu conhecimento do idioma inglês era bem limitado. Só que assim, chegou nos meus 10, 11 anos de idade, foi quando eu comecei a escutar mais artistas assim internacionais, e principalmente os artistas brasileiros que eu gostava muito. Na época consistia apenas de Sandy Júnior, eu era uma fã fervorosa dessa dupla, amo de coração ainda, tá? E eles lançaram um álbum internacional. A galera que conhece Sandy Júnior deve saber do álbum, deve saber que álbum que eu tô falando. Esse álbum pra mim foi muito marcante porque tinham músicas em inglês, espanhol e francês. E isso pra mim foi o mais legal de tudo. No encarte, onde tinha as letras das músicas, tinham não só as letras em inglês, mas como também as letras em português. Tinha a tradução dos negócios, mano. Eu achei isso tão sensacional, porque assim, eu sabia alguma coisa ou outra do inglês, mas quando eu escutava a Sandy e o Júnior cantando em inglês, eu entendia bulhufas do que eles estavam falando. Não entendia nada, pra mim não fazia sentido. Mesmo escutando eles, olhando a letra em inglês, eu não conseguia associar as palavras. Então, pra mim era muito difícil, mas quando eu olhei a tradução em português, as coisas começaram a fazer mais sentido. E foi quando me deu um clique, que talvez se eu pegasse as letras das músicas em inglês que eu gostava e traduzisse elas pro português, isso me ajudaria a entender melhor a música, me ajudaria a cantar melhor as músicas, porque desde pequena eu gostei de cantar. E eu gostava de cantar da forma mais fiel possível a música. Então, se eu não entendo o idioma, não sei o que ela tá falando, como é que eu vou imitar a pronúncia, né? Então, foram coisas que passaram na minha cabeça. E foi algo que eu comecei a fazer. Eu lembro que eu tinha um caderno, esse de matéria de colégio mesmo, assim. Acho que tinha umas florzinhas, um girassol meio roxo. E eu escrevia todas as letras das músicas lá e traduzia elas. Agora sim, eu traduzia principalmente com um dicionáriozinho de inglês que eu tinha, tá?
e que não era suficiente, óbvio, tem muitas construções gramaticais que eu não sabia, então eu traduzia do jeito que dava. Então, por exemplo, a música da Nelly Furtado, que é aquela I'm Like a Bird, eu acho que é o nome, eu não sei se é esse o nome, que ela I'm like a bird, only fly away. Essa daí, eu lembro que eu traduzi assim: eu gosto de pássaro. Porque eu não entendia, pra mim like era só o verbo gostar e não o verbo como, né? No caso, Não é verbo que fala. mas assim, eu entendia como gostar apenas. Então era assim que apareceu as traduções das minhas músicas. Mas foi uma forma de eu praticar, por exemplo, a escrita em inglês, tá? Eu escrevia todas as letras em inglês e também treinar meu vocabulário. Eu lembro também que eu fiz isso com as músicas da Avril Lavigne. Naquela época foi quando ela estourou com Complicated and Skater Boy. E eu era louca por ela também, assistia na MTV, adorava, então também comprei o CD dela. Com ela eu tive um pouco mais de dificuldade porque o encarte do CD dela tinha as letras dela, das músicas, só que foram todas escritas com a letra de mão dela e parece que ela rabiscava de propósito, não dava pra entender. E ela escreveu Skater Boy como Skater Boy e e aí eu não entendia nada, mas mesmo assim eu gostava da guria. Então eu fiz isso. Vocês devem estar pensando, por que eu não usava a internet? Gente, na época não existia Google Translator. Eu nem sei se Google existia, porque eu lembro que eu usava KD e Alta Vista como mecanismo de busca na internet. Eu lembro que eu usava muito KD. Então assim, como é que eu ia fazer as coisas? Eu nem sabia que dava pra fazer isso na internet. O que eu fiz muito era procurar dicionários online, tá? Só que assim, a gente tinha computador em casa. Eu tinha acesso à internet mais ou menos em casa, era discada. Então não dava pra ficar muito tempo, porque senão ocupava a linha telefônica. Então era caro o negócio. O bicho era caro, a internet era cara. Então eu ia pra Lan House. Vocês sabem o que é Lan House? Então, a Lan House é um lugar onde você paga por hora pra usar a internet. Era isso que eu fazia. Eu ia lá na Lan House Pra não só jogar Gambald, claro, né? Eu ia pra traduzir minhas letras. e isso foi uma forma que eu achava divertida, era uma atividade que pra mim era bacana. Eu tava entendendo as músicas que eu tava cantando, eu tava aprendendo e eu fiz isso por muito tempo. Eu só comecei a estudar o inglês de forma mais séria mesmo, isso já foi no ensino médio. Porque acho que quando eu entrei no ensino médio começou a cair mais aquele peso, né? A preocupação de, putz, daqui a pouco eu tenho que entrar na faculdade, depois tem os empregos, como é que eu vou fazer? Foi quando eu cheguei com a minha mãe, foi eu e meu irmão, a gente até conversou antes de falar com a mamãe, a gente conversou com a mãe e falou, mãe, vamos fazer inglês. E daí ela colocou a gente no IASG, não sou patrocinada, mas só dizendo, eu fiz todo o meu curso de inglês no IASG. Foram 6 anos, eu estudei 6 anos no IASG, todo sábado indo lá pra ficar 3 horinhas estudando inglês. Aí assim, né, no cursinho eu tive professores muito bons e tive professores muito ruins, mas eu acho que no final de tudo, né, depois dos 6 anos, eu consegui aprender bem o idioma, assim, de certa forma. Eu entendia, né, conversacionalmente. É assim que fala? Nas conversas eu conseguia conversar com as pessoas em inglês, eu entendia, falava razoavelmente bem, mas não era lá aquelas grandes coisas, né? O que realmente me ajudou a melhorar o meu inglês foi para os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Berkeley através de uma bolsa, tá, que foi dada pelo governo brasileiro, Ciências Sem Fronteiras. Se vocês não conhecem esse programa, ele foi um programa, né, que mandou muitos estudantes para fora. Infelizmente, por falta de fiscalização, por falta de um gerenciamento melhor das bolsas, ele ficou com uma fama meio feia, mas pra mim foi muito, muito importante, porque foi durante esse um ano que eu fiquei lá nos Estados Unidos que o meu inglês chegou no nível que é hoje. Aliás, se vocês quiserem que eu fale sobre esse intercâmbio, escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo só focado nisso, tá? E foi assim, lá nos Estados Unidos, o que acontece? Eu fui com um grupo de 10 estudantes brasileiros, foram 10 estudantes do Ciências Sem Fronteiras, a gente foi todo mundo alocado no mesmo dormitório, até a minha colega de quarto, ela era do programa, então ela é brasileira. Eu falava em português com ela, obviamente. Então, assim, era possível eu me virar só falando português e só usar o inglês, sei lá, quando vai assistir as aulas, porque as aulas eram todas em inglês. Mas o que eu coloquei na minha cabeça quando eu fui pra lá é que, tipo assim, eu não sei quando que eu vou poder voltar pros Estados Unidos pra ter uma oportunidade daquelas. Até hoje eu não voltei, desde lá, tá? Eu fiz o programa em 2012. Ainda não voltei pra lá pra fazer nada do tipo, nem pra passear direito.
Então eu decidi aproveitar da melhor forma possível. Eu me envolvi com clubes da universidade, então eu entrei no clube de Taiko, o Kaorai-jin Taiko, onde eu fiz amigos super queridos, amigos americanos lá. E eu tive que utilizar o inglês assim, ó, mano, tô a roda direito, torto direito, entendeu? Eu lembro que as 2 primeiras semanas foram infernais, foram horríveis, porque minha cabeça doía, mas doía de um tanto, mas porque o cérebro tava tentando processar aquele inglês entrando na tua cabeça e tu não tá acostumado e tudo tu quer traduzir. Foi terrível, mas foram 2, 3 semanas assim e depois deu uma melhorada. Eu lembro da primeira vez que eu tive que falar no telefone em inglês, foi com a líder do clube de Taiko. Ela precisava de ajuda pra carregar uns taikos pra uma apresentação. Eu não tava entendendo bolhufas de nada o que aquela mulher tava falando no inglês, no telefone. Mas eventualmente a gente se entendeu, só que eu me tremendo nas... Gente, eu não gostava de falar no telefone, eu ainda não gosto. E na época era um pesadelo, mas por isso que eu lembro. As aulas eram todas em inglês. Nem todos os meus professores eram americanos. Muitos deles eram de outros países que não têm o inglês como língua nativa. Então eu tive contato, assim, com inglês cru de todo canto, mano. Foi com indiano, foi com gente da Europa ali, o pessoal da... Eu nem sei de onde que era minha professora de robótica. Mas devia ser, sei lá, Suécia, Suíça, coisa assim. Tinha ela, tinha gente da Austrália. Gente, inglês australiano é tão difícil de entender, pelo amor de Deus. De Nova Zelândia pior ainda. E foi muito contato e isso me ajudou muito. E hoje eu falo com completa segurança, confiança, que eu sou fluente no inglês. Eu não tenho problema se me colocarem pra falar sobre a minha pesquisa em inglês, se me colocarem pra fazer qualquer coisa em inglês, eu não tenho problema algum. Tá? Eu me sinto 100% confiante. Só que assim, eu não sou perfeita, eu ainda tô num processo de aprendizado, a minha curva de aprendizado ainda tá acontecendo e eu acho que isso nunca vai acabar. E é isso que vocês precisam entender, gente. Muita gente fala assim, eu não falo muito porque eu tenho vergonha, porque o meu inglês ainda não tá bom. Querido, quando que o teu inglês vai estar bom, sabe? Tinha gente que fala assim, não, porque eu quero falar que nem o nativo. Filipino fala inglês nativo, indiano fala inglês nativo. O que é o inglês nativo na tua cabeça? É o inglês que o americano fala, mas mesmo dentro dos Estados Unidos, vai escutar um cara do Texas falando, vai escutar uma galera da Pensilvânia, vai escutar o pessoal ali do Alabama, vai escutar o pessoal da Califórnia, completamente diferente. Então assim, essa ideia de que eu tenho que falar que nem um nativo pro meu inglês tá bom, quebra. Se você quer falar inglês, você vai lá e fala. A gente vai cometer erros, tá? Mas assim, a não ser que você esteja falando com uma pessoa extremamente idiota, eles vão te entender. Quando eu tava nos Estados Unidos, o pessoal via pra mim, mano, essa menina não é americana. Eu falava os termos engraçados, falava com pronúncia zoada, eles não entendiam o que eu tava falando. Aí eu tinha que procurar no Google pra falar, não, eu quero falar esse negócio aqui. Aí eles, um exemplo que eu lembro muito foi da palavra entrepreneurship. Porque eu falava entrepreneurship, eles falavam entrepreneurship, sei lá o que eu falava. Eu falei que eu tava fazendo uma aula disso, o americano olhou pra minha cara assim... You say what? Ele não entendeu e eu tive que escrever dele... Oh, entrepreneurship. Aí eu... entrepreneurship? Caraca, é assim que fala esse negócio? Ele Então tinha muitas palavras que eu falava de qualquer jeito que eu achava. É assim que acontece o processo de aprendizado. E se você não for lá e falar, você nunca vai saber se tá falando certo ou errado. Quando eu falava errado, a galera me corrigia. Falava, Erika, na verdade não é assim que fala, é assim. É mesmo? Pô, valeu, entendeu? É claro, se você encontrar uma pessoa babaca e ela fala, nossa, que burro, você vira pra cara dela e fala assim, pelo menos eu falo 2 idiomas, seu cu. Pros americanos, especialmente, eu lembro que uma coisa que eles ficaram muito surpresos foi isso. Caraca, você fala o seu idioma materno e mais um idioma. Porque pra eles, parece que, eu sei falar inglês, tô susto, não preciso aprender mais nada. Não sei se ainda é assim. Isso foi essa impressão que eu tive dos americanos da Califórnia de 7 anos atrás. Talvez tenha mudado um pouco ou bastante, eu não sei, mas na época era uma coisa que acontecia. Eles ficavam muito surpresos de ver que eu conseguia me comunicar razoavelmente bem num idioma estrangeiro. E pra eles isso era completamente inatingível, entendeu? Então assim, gente, pra galera que tá aí tentando, que tá querendo fazer o MEXT, né, que tem que aprender ou japonês ou inglês, é isso, o processo de aprendizado de um idioma nunca vai acabar, você nunca vai estar 100%, mas você sempre tem que estar tentando melhorar. E agora eu quero dar pra vocês umas dicas de como vocês podem fazer esse processo ser mais simples. Pra mim, o que ajudou muito, tanto com o inglês, quanto o japonês, quanto o coreano, é o seguinte, você tem que ter uma motivação muito forte, pessoal. Você fala assim,
eu quero aprender o inglês porque eu quero fazer o MEXT ano que vem, eu quero aprender japonês por causa do MEXT. É um motivo bom? Sim, só que ele é muito longe. Você vai fazer a prova daqui a 1 ano, entendeu? Tá lá na frente. Se você não estudar hoje, tudo bem, eu tenho amanhã, eu estudo amanhã. Tudo bem, não estudei amanhã, eu estudo amanhã. E isso você vai empurrando e no final você não aprendeu nada. Agora, se você tiver uma motivação mais forte, por exemplo, tem um amigo americano com quem você quer se comunicar, e isso foi muito importante pra mim lá nos Estados Unidos. Ou então, se eu não entender o que essa professora tá falando, eu não passo na matéria. Ou eu aprendi a falar, ou eu passava apuros. A mesma coisa aqui no Japão. Ou eu aprendi a falar japonês, ou eu me fudia dentro do meu laboratório. Essa foi a minha motivação. Mas antes disso, gente, a música, cara, eu queria entender as letras, eu tava correndo atrás, eu queria cantar as músicas bem, eu queria falar direito, eu queria conseguir fazer a pronúncia certa. Então assim, vocês precisam encontrar algo um pouquinho mais próximo de vocês, algo que vocês queiram fazer por você e que seja mais tangível agora. Porque é isso que vai te dar um empurrão pra não procrastinar hoje o teu estudo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho comprido, eu acho, mas eu espero ter conseguido passar, né, como é que foi toda essa minha experiência com o inglês. Espero que vocês tenham entendido a questão da motivação. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha, tá bom? E se vocês quiserem ver mais vídeos meus, não se esqueçam de se inscrever no canal. Como sempre, qualquer dúvida, qualquer comentário, escreve aqui embaixo. Pode mandar DM no Instagram, pode também mandar um e-mail, eu respondo sempre que puder, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, final de semana, seja lá que hora vocês verem esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Bom.